Fala aí pessoal, beleza? Nesse vídeo, esse daqui é em loco, é na obra. O cliente fez a instalação desse sistema multi-split, era pra gente ter feito, porém a gente estava com a agenda bem complicada e o cliente fez a instalação com outra empresa. A instalação tá legal, tá da hora, mas só que na hora do startup o cliente não sentiu tanta confiança. Ele acabou pesquisando bastante, ele sabe quanto de vácuo que tem que ser feito no sistema, a carga de fluido refrigerante, aí teve algumas coisas que ele não ficou muito seguro e pediu pra gente ver fazer o re-startup desse equipamento. Então aqui nós já fizemos o recolhimento com recolhedora e deixamos o equipamento pressurizado. Ainda precisa fazer vácuo e adição de fluido. E tudo isso a gente faz na escola FGTech aqui em São Paulo. Se você quer fazer um curso presencial, o WhatsApp está na descrição desse vídeo. E vamos começar. A gente vai restartar esse equipamento porque ele está com um superaquecimento muito baixo. E pode fazer superaquecimento em equipamento inverter? Nesse caso pode. A gente não vai usar o superaquecimento para fazer carga de fluido refrigerante, mas a gente consegue saber se ele está com excesso ou com menos fluido refrigerante do que o normal. Desculpa pelo barulho, a gente está na obra, beleza? E vamos lá. Como que eu sei que ele está com excesso de fluido refrigerante? Eu vou vir aqui ó, na etiqueta do equipamento, corrente de trabalho 13.3 ampere no modo frio, 13.4 no modo quente. Agora ele está com 16.9 ampere, ou seja, quase 4 ampere a mais do que a corrente nominal de trabalho. E aí eu coloquei a mangueira de serviço na linha de sucção, o fluido refrigerante está em 120 PSI e ele está evaporando a 5 graus. Dá para ver lá, ó. R410A evaporando a 5 graus. E tem um sensor de temperatura na linha de sucção também. O fluido refrigerante ele está voltando aqui para a unidade externa em 8.4 graus. Mas ele está evaporando lá no evaporador em 5 graus. 8.4 menos 5 dá 3.4 K. 3.4 graus de diferença. A gente fala 3.4. Ou seja, o superaquecimento está muito baixo. Samsung pede um superaquecimento em torno de 10 graus. Então, o evaporador não está fazendo o trabalho dele de evaporar todo esse fluido refrigerante. O que poderia ser? Sujeira no evaporador. Mas é um evaporador novo e ele está em ventilação máxima. Mais uma coisa, a gente colocou esse equipamento em modo forçado de refrigeração. 2 vezes o botão K1. Então ele inibe todos os sensores do evaporador e entra em 100%. Por isso que também está com uma corrente alta. 8.3 menos 4.8, então tá dando aqui 3K de superaquecimento, muito baixo, excesso de fluido refrigerante. O fluido refrigerante não está evaporando, está voltando até em forma de líquido aqui para o compressor. Então o que a gente vai fazer? Recolher todo esse fluido refrigerante, pesar e depois a gente vai fazer uma carga nova. Como a gente já fez um teste aqui em modo forçado de refrigeração, então eu vou desligar o equipamento para a gente fazer esse recolhimento. Aqui na unidade externa tem uns botõezinhos. Quando eu aperto o botão K3, é como se eu fosse lá no disjuntor e desligasse ele. Veja que o equipamento desligou e aí agora a gente vai montar a recolhedora e cilindro de recolhimento aqui. Sistema montado. Mangueira de serviço entrou lá na linha de sucção, veio para o manifold. Do manifold, mangueira de serviço entra na recolhedora, passa pela recolhedora, sai e entra no cilindro de recolhimento. O cilindro de recolhimento está em cima de uma balança. O que a gente vai fazer? Vai fazer o tara para saber o quanto que a gente recolheu. Esse fluido refrigerante a gente não vai reutilizar, mas caso você reutilize, precisa fazer o vácuo nessas mangueiras, ou se não, você pode fazer o expurgo delas. E como que é o expurgo delas? Aqui ó, a recolhedora ela está pressurizada. Eu deixei ela pressurizada da última vez, porque eu vou usar essa pressão dela para fazer o expurgo dessas mangueiras. Eu vou soltar um pouquinho aqui, vou abrir o registro do manifold, beleza? E agora vou abrir a recolhedora e vou abrir aqui também. Automaticamente pressurizou essa mangueira, beleza? Tirei todo o fluido refrigerante dela, ainda continua zerado a balança
E agora eu posso ligar. Liguei a recolhedora. Começamos a fazer o recolhimento do fluido refrigerante. O que a gente tem que observar aqui? Pressão de baixa e pressão de alta, tá? A pressão de alta nunca pode ultrapassar 400 PSI, porque é a pressão que esse cilindro de recolhimento suporta. E aqui, conforme vai entrando em vácuo, a pressão de baixa significa que está acabando a carga de fluido refrigerante do equipamento. Já recolhemos 600 gramas de fluido refrigerante. Olha ele entrando aqui, ó, em forma de líquido. Esse daqui é um filtro secador. E agora é só esperar, sempre olhando pressão de alta e pressão de baixa. Pressão de alta, ó, chegou em 400 PSI. E por que chegou nessa pressão alta? O cilindro está muito aquecido, o fluido refrigerante está muito quente aqui. E olha esse céuzão com esse sol maravilhoso aquecendo mais ainda esse fluido. Então eu vou fechar as válvulas, vou desligar a recolhedora, veja que automaticamente já começa a cair um pouquinho, e aí eu vou pegar esse cilindro, vou tirar ele do sol, vou passar para cá, vou até molhar ele um pouquinho para diminuir um pouco a temperatura e a pressão desse cilindro. Nós já recolhemos 3,5 kg de fluido refrigerante e a pressão ainda está bem alta no sistema, ou seja, ainda tem muito fluido refrigerante. Após alguns minutos, tirei o cilindro de lá, coloquei para cá e aí, ó, o sistema está em vácuo, 12 PSI. Então, todo o sistema, mangueira vermelha, mangueira amarela, recolhedora, mesma coisa, está em vácuo também. O que eu vou fazer? Fechar o registro da recolhedora, posso desligar, continua em vácuo, continua em vácuo. A gente recolheu no total 4,840 kg de fluido refrigerante. 840, 830. Então é isso. Agora, qual que é o procedimento? A gente vai pressurizar a unidade externa, pressurizar todo o sistema, na verdade. Eu vou fechar as válvulas de serviço da unidade externa, porque eu não preciso pressurizar ela, só as unidades internas. E por que eu vou fechar as válvulas de serviço da unidade externa? Porque ela já está em vácuo, eu não preciso fazer o procedimento de vácuo nela, porque como ela é nova, eu sei que não tem nenhum vazamento nela. E aí eu não vou perder tempo fazendo vácuo aqui, ela já está com pressão negativa. Eu vou fazer vácuo das conexões da tubulação para frente e nos evaporadores, como se fosse um equipamento novo. Ah, mas aí fiz alguma intervenção aqui no sistema ou vou fazer alguma intervenção no sistema, então precisa fazer vácuo no sistema inteiro, beleza? Teste de estanqueidade, pressurização do sistema, manifold, mangueira vermelha, tá ligado lá na linha de sucção, mas ao invés da mangueira estar na linha de baixa, agora está na linha de alta do manifold, porque a linha de alta aguenta até 800 PSI. A gente vai pressurizar com 550 PSI para a gente fazer o teste de estanqueidade. Cilindro de nitrogênio com regulador de nitrogênio. O regulador, o manômetro do lado esquerdo, é a pressão que tem dentro do cilindro, do lado direito é a pressão que está saindo. Então, ó, solto aqui, vou abrir o cilindro. Esse cilindro, ó, a escala interna é em PSI, a escala externa é em bar. Ele está com 1000 PSI de pressão. Tá com uma carga legal aqui. E aí, registro fechado. O que eu vou fazer? Eu vou pressurizar com 550, mas eu vou começar com 200 PSI. Vou abrir o registro. Deixa eu ver se aqui tá fechado. Fechado. Lembrando que aqui tá em vácuo, ó, se você olhar no manômetro. Por quê? Porque a gente deixou em vácuo lá com a recolhedora. E agora eu vou começar a pressurizar o sistema. Primeiro com 200 PSI. Já entrou, ó, 184 PSI e não tem nenhum barulho de vazamento aqui. Então agora a gente vai aumentar um pouco mais essa pressão. Agora eu vou para 400 PSI. Abro. 400 PSI. Na hora que estabilizar, a gente vai aumentar mais ainda a pressão. Agora 387 PSI. Vou aumentar essa pressão para próximo dos 600 PSI. E vou abrir o registro.
E por que a gente faz essa pressurização gradativamente? Porque se tiver algum defeito, uma flange zoada ou uma mangueira que não foi muito bem apertada, ao invés da gente pressurizar com 550, 600 PSI de uma vez, que é uma pressão muito alta, pode estourar, dar um acidente. E se você não fez um aperto direito, você consegue ver com menos nitrogênio e aí você vai gastar menos nitrogênio também. Então, custo menor. Então sempre faça a pressurização aos poucos. Comece com 200, vai para 400, de 400 vai para 550. Enquanto a gente está falando aqui, ó, já chegou em 544. Eu vou aumentar um pouquinho mais a pressão. Vou deixar próximo dos 580 PSI. Sistema pressurizado 581 PSI. E ele vai ficar assim até amanhã, porque como não foi a gente que fez essa interligação, então a gente quer ter certeza que não existe nenhum vazamento. Para isso, a gente colocou essa pressão e eu vou monitorar também a temperatura ambiente. Agora está em 29,6 graus. A gente fala que o nitrogênio ele é inerte, mas ele não é 100% inerte. Cada grau de temperatura pode variar 1,5, na verdade é menos, mas a gente considera 1,5 PSI por grau de temperatura. Agora são 15 horas, tá um calor muito alto aqui, 29,6 graus, e a gente vai voltar aqui amanhã de manhã, por volta das 8 horas da manhã, então essa temperatura provavelmente vai estar muito mais baixa. E aí pode ser que a gente chegue aqui e essa pressão esteja abaixo de 581 PSI, mas na verdade, como variou a temperatura, varia a pressão também, mas só que varia pouco, 1,5 PSI por grau de temperatura, beleza? Então a gente volta depois com esse sistema. Eu vou dividir esse vídeo em duas etapas. Esse primeiro vídeo nesse sistema de pressurização, e aí no próximo vídeo que vai ser lançado na quinta-feira, a gente vai fazer o resto do startup, o que é o vácuo e depois a adição de fluido refrigerante e fazer o superaquecimento para ver se o sistema está rodando 100% da forma que deveria ser. Beleza? Muito obrigado e até o próximo.